vários dias distante dos irmãos. A Ellen chegou a perguntar: nunca mais a gente vai para nossa casa? Um mês para uma criança é muito tempo, né? Nunca mais a gente vai na nossa casa. Então é bom demais estar aqui de volta, rever os irmãos. Nós tivemos agora, pouco à tarde, né, às 17 horas, um encontro dos líderes e hospedeiros dos nossos pequenos grupos multiplicadores, porque nós amamos viver a comunhão do reino. Quem é de PGM sabe recitar a visão dos PGMs. Vamos recitar juntos? Viver a comunhão do reino, integrar os irmãos na igreja, chamar novas pessoas para Jesus Cristo através da evangelização discipuladora e multiplicar o PGM. O grito final é porque cada um disse o nome do seu PGM. E eu queria fazer uma coisa diferente, eu já ia pregar, mas eu queria convidar todos os líderes e hospedeiros que estão aqui. Vem aqui na frente agora, pode vir, vem cá. Nós nos reunimos, nós já estamos sonhando com tudo que vai acontecer nesse ano e até 2030. Mas eu não vou dizer o que é que vai acontecer até 2030 não, porque são cenas para as próximas mensagens. Tem uma mensagem especial que eu estou guardando no coração desde domingo passado. Aliás, desde o ano passado, que eu estou segurando. Eu digo, não, vou contar para eles só quando eu voltar das férias. Mas olha, nós temos aqui vários líderes que estiveram reunidos. Irmãos, é muito bom a gente estar no domingo à noite celebrando ao Senhor. Mas é bom demais, durante a semana, a gente está na casa dos irmãos, vivendo a comunhão, comendo juntos, e nós temos um bom grupo de irmãos que participam, né? Quem está junto do seu hospedeiro, fica perto aí do líder, só porque eu vou fazer uma dinâmica aqui rapidinho. Eu preciso de um outro microfone. Alguém me ajuda aí, trazendo o microfone. Eu vou fazer prova agora, nesse instante. Deixa eu ver quais perguntas que eu separei aqui. Fica com você, Milane. A primeira prova é a tua. Tu vai ficar segurando o microfone. Marcelo e Raila. Eu começo daí para cá ou de cá para cá? De lá para cá? Então, de lá para cá. Olha só. Não, os líderes que vão falar. A prova vai ser... Vai para Paula. Dá para Paula. Isso é o genro celebrando que o microfone está com a sogra. É brincadeira, tá, irmãos? Sávio e Paula, eles estarão dirigindo, porque eles estavam no PGM, que era o Ágape, não é isso? E agora o PGM Ágape multiplicou, então vocês só vão apresentar o nome do PGM e onde é que ele vai se encontrar. Fala aí, porque se tiver alguém aqui que ainda não está em nenhum pequeno grupo, você já vai poder saber onde é que vai se reunir, qual é o dia essa semana. Fala aí. Eles falam o endereço, você fala o nome aí. Isso. Vai, fala aí. Bom, meus irmãos, é com muita alegria, né, como resposta de oração, que o PGM Ágape orou durante o ano 2024 e nós multiplicamos. Deus tocou no coração dos nossos irmãos, eles estão abrindo a casa deles. A irmã vai falar o endereço aqui e com muita alegria, na sexta-feira nós teremos já o primeiro culto e o Ágape todo vai estar junto lá para a gente poder estar juntos ali consagrando ao Senhor aquele local. E em nome de Jesus, será o primeiro de muitos que serão abertos ali. Amém. Para a honra e glória do nome do Senhor. PGM, sexta-feira, todos estarão juntos. Que horas? Às 19h30. 19h30. O endereço, fala, Alessandro. Eita lá, quem é que sabe dos dois? Onde é que vocês moram? Francisco Estevão do Nascimento. Rua Francisco Estevão do Nascimento. O número... Vocês confirmam hoje quando chegar em casa. Deixa eu ver o número lá de casa. Aí vocês mandam do grupo. Mas é muito fácil. Você passa o Mercado Alegria, né? Vira a primeira esquerda, vai até o final da rua no Colégio Antonina, vira a esquerda de novo e a segunda entrada. Então é muito fácil. A gente manda o mapa, a gente faz o que for necessário para que vocês estejam com a gente lá. A gente vai buscar, tá bom? Então, Deus abençoe. E eu disse aos irmãos do Ágape que eu ia dizer o nome só lá no dia do culto.
Ah, meu Deus, eu acabei de estragar a surpresa. Você não falou o nome, não. Ah, não falei não? Não falou, não. Oh, que bom que eu tô com uma péssima memória, então segue o barco. Deus abençoe. Então, o PG... Não vou dizer o nome, não. Vai acontecer lá na sexta-feira. Quem não entendeu o endereço como eu, vocês peguem eles no final do culto e descubram onde é que vai ser. Ágape. Vocês vão falar, eu sei que sexta não vai ter, mas fala. Onde é que acontece o PGM Ágape? Vai acontecer esse ano? Fala aí, Tiago. O nosso PGM é o Ágape, né? Nós multiplicamos. Sexta-feira nós vamos multiplicar na casa da Alessandra. Mas o nosso PGM é em Boa Vista, Rua Abel Diniz, número 135. Boa Vista 1. Boa Vista 1. Eita, o povo tá bom de endereço aqui, Boa meus Vista irmãos. 1. E nós ainda vamos estar na sexta-feira. Nós vamos nos reunir e ver o melhor dia ainda. Amém, ok. Nosso PGM é o Emanuel, ele fica no Boa Vista 2, na rua João Estagi, número 277. Olha só, se reúne qual dia? Toda quinta-feira, às 19h30. Ainda bem que essa prova tem colinha, né? Que um vai falando o número, outro vai falando o dia. É por isso que eu chamei todo mundo junto, porque um vai ajudando o outro. PGM bem unido, viu? Amém. Olha só, você tem PGM na sexta, você tem PGM na quinta. Fala, Marconi. Meu PGM é Koinonia, na casa do Márcio Tinoco, aqui na rua 13 aqui, 4 ruas para baixo aqui, então vai ficar bem fácil para vocês pegarem, lembrar. O número eu não me lembro agora. 31? 131. Número difícil, né? 131 para decorar. Rua 13, 131. Essa eu sei de qual, que é a casa do Márcio Tinoco. Vai estar no meio da rua, vai ter um golzinho vermelho lá, que é o meu lá, o golzinho prata do Márcio lá, esperando vocês. Todos são convidados para participar. Tem louvor, tem comida, tem muita alegria. E vocês serão bem-vindos no PGM Koinonia. Olha aí, lá tem comida. Os outros não falaram de comida, não. Lá tem, então você já sabe. Opa! Olha, a Ruth vai falar, gente. O Célio sumiu. Ah, o Célio está no culto infantil. Bom, eu vou representar o líder, tá? Eu sou a hospedeira. O nosso PGM é o PGM Josué, tá? Ele se reúne toda segunda-feira na Rua Nicolau de Luca, número 286, bairro Mirante das Agulhas. É bem próximo ali do lago, né, do bairro Mirante. Olha aí, você tem PGM na quinta, tem PGM na sexta, tem PGM na segunda. E aí, é a Eliane que vai falar? Nós somos do PGM Ebenezer. Ó, tá vendo? PGM animado, PGM que tem os maiores chefes de cozinha da Igreja Batista da Aliança. A maior diversidade de comida boa é lá, né? Rua M, número 103, Morada da Montanha, aqui pertinho da igreja. São 13 anos de experiência, desde 2012. Essa galera aqui aprendeu com a gente, tá? Então o nosso é o melhor que tá tendo aí. Rua M, número 103, Morada da Montanha. Olha, tem PGM em vários dias da semana e vários bairros, né? Lá, qual é o nome do bairro? Eita, esse endereço tá ótimo, irmão. Tem 2 nomes, Alegria e Alegria Velha. Então, se você escolhe o nome, mas vai lá. Vai lá, irmãos. Se precisar de ajuda, a gente dá carona, né? Vai chegar lá. Tem no Boa Vista 1... Boa Vista 2, Jardim Aliança 2, Mirante das Agulhas, Morada da Montanha. Passa para aqui, porque eu tô só vendo o que é que vai acontecer. Tem um casal que devia estar aqui. Não sei se eles vão chegar aqui até o final. Vai chegar. Não vai chegar ou não vai chegar? Vem cá, vocês dois. Diego e Meire, vem cá. Não sei o que é que vocês estão fazendo aí. Senta. Come here, please. Tem que ser em inglês? Vem cá. Como diz vocês, vem cá, Mondongo. Hã? Carioca. Disseram que é em carioquês, não é em inglês. Deixa eu ver como é que eu falo. Vem cá. Vem cá. Rebeca do Jovem, estão mandando chamar aqui. Cadê? Onde é que parou? Ailton. Boa noite, pessoal. Nosso PGM é o PGM Betel. É o PGM que fica na rua
É 17 aqui, que é essa rua de trás da igreja aqui, né? Tem a vantagem de ser o PGM mais próximo aqui da igreja, caso for trazer os filhos. É bom que deixe os filhos aqui, já voltem aqui de lado. Não precisa nem tirar o carro, pode deixar o carro até aqui mesmo no estacionamento. Eu acho que é 50 metros só aqui. Tá todos convidados aí, né? Rua de trás da igreja aqui, casa 34. É o PGM mais perto daqui, né? É o mais perto, melhor logística que tem. Estacionamento privado e tudo aqui. Se quiser guardar o carro, fica entendeu, na igreja. Bota o carro já, aqui na igreja, pode né? guardar. Eu responsabilizo pelo carro aí, pode trazer para a igreja. Qual é o dia, Hilton? São nas quintas-feiras também. Ok, quinta-feira. Boa noite, irmãos. Nós somos do PGM Estrela da Manhã. Nós íamos falar que nosso PGM é mais perto da igreja, que é na rua 18. Mas o Ailton ganhou nessa aí. 2 ruas aqui atrás. Na rua 18, número 56, PGM, quinta-feira também, 19h30. Se você não achar a rua 17, passa para a rua 18 e vai achar o nosso PGM lá. Foi mal aí. Esse é o conhecido como Joquebed, não, né? Não, o Joquebed é do Tinoco. Ah, o do Tinoco. É o lado da rua 13, né? Ok. E vocês? Boa noite, Pai do Senhor. Nós somos líderes do PGM MAB, que é dos adolescentes. Acontece toda terça-feira, às 7 horas da noite. Durante o horário do culto, também aqui da igreja. Então, quem tem filho pode vir, deixar seu filho participar e ficar também no culto da igreja. Nós aguardamos vocês. Ele acontece de uma forma muito legal. A gente divide, o Everton fica com os meninos e eu fico com as meninas. E a gente consegue trabalhar com eles dentro do que eles estão vivendo, das experiências que eles têm na escola, com os amigos. Então, a gente fica feliz quando eles vêm. A gente brinca que o nosso PGM é um GGM. Em dias bem movimentados são 30, né, que vem. Mas é uma delícia participar com eles, ter eles aqui e conversar na vida deles. Amém. É porque acontece aqui na igreja, né? Toda terça. Ô Diego e Meire, vem para perto da Milane aqui, que a gente tem que estar junto do hospedeiro, né? Vocês vão falar, Marcelo, é o mesmo, né? Ok. Irmãos, agora vejam só. Ah, falou lá. Fala lá, Rebeca. A Rebeca é a líder, foi eleita, né? A líder dos jovens. Então ela vai falar que também tem o PGM dos jovens. Nós só estamos... Jovens barulhentos, né? Estamos definindo o dia que vai acontecer e o local, exatamente, mas ela vai apresentar que é o PGM dos jovens, né? Eu vou representar 2 PGMs, tá? Porque Itatiaense também é da igreja. Isso. Tá bom? Então, Ótimo. acontece PGM sextas-feiras na minha casa, lá em Itatiaia. Então, os itatiaenses aqui estão representados também. Olha tá só, gente. Uhul! E o PGM dos jovens ainda está aí a definir, mas a gente vai voltar com força, pode deixar. Amém. O endereço de Itatiaia. Rua 40, 178, Jardim Itatiaia. Então aí, para você participar. Agora veja bem, o Du disse 13 anos de experiência na casa dele. Agora, fui eu que trouxe a ideia dos PGMs. Então, o nosso PGM... Eu chamei o Diego e a Meire porque eles foram, assim, com muita antecedência, né? Eles foram informados que esse ano, como eu e Milane temos que estar visitando todos esses PGMs, eles vão ser os líderes do PGM Ponto de Luz, que é o nosso, né? Que funciona e vai acontecer quinta-feira, lá em casa, né? Rua João Ferreira da Paz, 36, né? Jardim do Oeste. Irmãos, tem uma... Antiga Rua 1. Antiga Rua 1. A primeira é isso rua aí. do bairro. E aí, olha, tem uma vista panorâmica, né? Pro além, ali não tem nada na frente da casa. Mas assim, eu disse que ele foi antecipadamente informado, que ele soubera agora, às 17 horas, na nossa reunião. Eu estava de férias, não podia falar antes, né? Lá tem cuscuz. Lá tem de tudo, né? Mas, meus irmãos, é uma bênção a gente não somente se encontrar nos domingos. É tão bom a gente estar junto. Então, como a gente se conhece, como a gente vive uma comunhão mais intensa como igreja, quando mais do que nos cultos dominicais, a gente está junto, participa das alegrias, das dores,
Vocês viram os líderes aqui. No final do culto, se você não participa de nenhum, você pode procurar e dizer, olha, eu vi alguns endereços, mas eu não decorei nenhum, mas eu vi que o teu é mais perto da minha casa, então vai, conversa e você pode participar. Além disso, nós vamos iniciar, definimos hoje na reunião, voltar o que nós fazíamos logo no início, que era uma vigília semanal, toda sexta-feira, de 10 à meia-noite. Então, a partir dessa sexta-feira, de 10 à meia-noite, vai estar tendo aqui uma vigília de oração em prol dos pequenos grupos multiplicadores. Então, a cada semana, 3 ou 4 pequenos grupos vão estar aqui reunidos em oração, começando nessa sexta-feira com, a gente chamou de os PGMs da nova geração, PGM Kids, que acontece na quinta-feira aqui na igreja, que é o de criança, o PGM de adolescentes, o MAB, e o PGM dos jovens. Estamos convocando esses 3 PGMs para sexta-feira, de 10 à meia-noite. Está aqui orando, intercedendo. Os adolescentes e crianças, os pais, se vocês puderem, venham. Isso é um investimento na vida dos seus filhos, ensinando-os a orar e a buscar a presença do Senhor. A gente tem um alvo de fé de pequenos grupos até 2030. Não foi isso que a gente definiu na reunião hoje? Que é loucura. Eu tinha um alvo no meu coração, que já era arrojado. Vocês foram mais arrojados. Eu fiquei com tão vergonha do meu alvo, que eu fiquei quietinho. Eu digo, vou com deles. E nós vamos orar e buscar o Senhor para que isso aconteça. Amém, irmãos? Queremos viver a comunhão, integrar pessoas e chamar novas pessoas para Jesus Cristo. Vamos orar por isso? E aí nós vamos reiniciar os nossos PGMs. A partir dessa semana, alguns já estarão retornando, outros a partir da semana que vem. Deus, pedimos que a Tua graça se estenda sobre a vida desta igreja, para que nós não apenas estejamos vivenciando encontros semanais aqui na estrutura física da igreja, mas mais que isso. Assim como o Senhor apresentou na Tua palavra, a igreja é corpo. Quando uma parte do corpo se alegra, todos se alegram com ele. Quando uma parte do corpo padece, todos padecem. E nós queremos viver essa comunhão de corpo, nos importando uns com os outros e juntos, testemunhando, ó Deus, da comunhão do Espírito Santo na vida da Tua igreja. Usa cada líder, cada hospedeiro, cada um de nós, para levar novas pessoas a Jesus Cristo. E que esse ano seja mais um ano de crescimento, de multiplicação e do espalhar da Tua palavra de Resende até os confins da terra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Só destacando que PGM é Pequeno Grupo Multiplicador. Deus abençoe os irmãos e podem sentar. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. E quero só reafirmar, viu, irmã Graça? É muito bom vê-la aí de novo. A irmã passou mal, foi qual dia? Foi dia 4? 4 de janeiro, foi hospitalizada. A gente começou a tentar visitá-la, né? Mas a gente foi no hospital de emergência, ela estava na UPA. Aí a gente foi para a UPA, não sei nem se você soube disso, a gente foi para a UPA, você fugiu para o hospital de emergência. Aí depois voltamos lá e lhe achamos. Mas graças a Deus a gente se alegra demais de vê-la aí e que o Senhor continue usando a sua vida para o louvor da sua glória. Meus irmãos, a mensagem dessa noite tem como tema a oração que Deus atende. É a continuação da mensagem de hoje pela manhã. O tema do mês da igreja é Conquistados para uma Nova Vida. E eu disse que essa nova vida, ela não admite que a gente tenha uma distância da oração. Porque orar é falar com Deus e ouvir Deus falar. A gente aprendeu por muito tempo que
quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve Deus falar. Mas eu tenho experimentado no meu relacionamento com Deus, e vendo a experiência e a vivência de homens e mulheres de fé, que na verdade, quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve Deus falar, mas também a Bíblia se transforma em oração. Então, com a Bíblia, a gente ouve Deus falar e a gente fala com Deus. Mas também que a oração é a oportunidade da gente falar com Deus e de ouvir Deus falar conosco. O problema é que muitas vezes a gente ora correndo, e quando a gente ora, a gente também não para na oração para ouvir Deus falar. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus falou no meu coração enquanto estava lendo Gênesis capítulo 32. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e Deus deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhe deu esta ordem: assim vocês farão ao meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar o favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois, os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, mas agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Jesus, é diante da tua palavra, diante daquilo que a Bíblia nos revela acerca da oração, que nós pedimos em oração mais uma vez: fala ao nosso coração, ministra na nossa vida aquilo que o Senhor quer ministrar. Muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado, pelo poder do teu Espírito. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu creio poderosamente na oração. Eu creio poderosamente aquilo que Deus faz na nossa vida através da oração. Esse texto que mais chamou meu coração quando eu estava lendo era o versículo 7, quando a palavra do Senhor diz assim: então Jacó teve medo e ficou angustiado. Eu creio tanto na oração. Nós estávamos nas férias
esse mês, e uma das coisas que aconteceu nessas férias foi o casamento da minha sobrinha. E no dia do casamento estava toda aquela arrumação, a gente arrumando de um lado para o outro. Chegou um momento que a minha irmã disse, olha, eu estou muito aflita, eu estou angustiada. Eu disse, Milane, leva a minha irmã e vai orar com ela. E ela saiu, foi um pouco para a beira da praia e orou com a minha irmã. E ela apresentou as angústias, elas oraram junto e ela voltou com a paz no coração. A paz necessária para enfrentar todo aquele dia. Um dia muito agitado. A oração mudou o sentimento que a minha irmã estava experimentando. Quando nós olhamos para esse texto, é interessante porque Jacó, como os irmãos também conhecem a história, ele tinha um irmão gêmeo, Esaú, que era o primogênito, que tinha o direito de ser primogênito herdeiro, e quando Jacó tinha preparado uma sopa de lentilhas, Esaú voltou da caça com fome, acho que não tinha nada preparado, e ele pediu ao irmão um pouco da sopa, e Jacó disse, olha, me dá a sua primogenitura que eu te dou a sopa. E Esaú disse, olha, que adianta eu ter a primogenitura e morrer de fome, então me dá um pouco dessa sopa. Ele deu e perdeu o direito de primogênito. Mais tarde, quando seu pai foi abençoar, os irmãos sabem da história, a mãe de Jacó e de Esaú ouviu e disse, eu vou preparar uma caça e Jacó, você vai no lugar do seu irmão e receba a bênção que era para Esaú. Então Jacó ficou com o direito de primogenitura e ainda recebeu a herança. Recebeu a bênção de primogênito que Isaac abençoou. Só que isso gerou uma raiva tão grande a Esaú, que Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó, soube que ele tinha um plano. Quando Isaac morrer, eu vou matar o meu irmão. Então Jacó foge, vai para a casa do seu tio Labão, trabalha 7 anos para casar com Raquel. Labão, que também era um enganador, deu Lia no seu lugar. Ele trabalha mais 7 anos, e aí depois ele casa com Raquel. E aí ele trabalha mais 6 anos, agora para constituir a sua riqueza, 20 anos na casa de Labão. E agora ele está voltando para casa. Ele vai se deparar com um conflito familiar de 20 anos. Ele manda mensageiros à frente, e os mensageiros retornam com a notícia, olha, ele está vindo e com 400 homens. Ele não estava vindo em paz. Tanto que Jacó, ele divide a sua família em 2 grupos, porque ele disse, se ele matar um grupo, ele salva o outro. Certamente, se os servos voltassem, não, está tudo em paz, não precisaria de nada disso. Mas a notícia não era, olha, ele não voltou em paz, não, ele está vindo com 400 homens para te matar. E quando nós olhamos então para essa história, é interessante que Jacó, ele toma algumas providências que estavam ao seu alcance, mas o versículo 9 diz, e Jacó orou. E o que Deus falou ao meu coração, e eu tenho dito aqui na igreja desde de manhã, é baseado nessa pergunta, o que fazer quando vem o temor e a aflição? Porque foi isso que aconteceu no versículo 7. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. E eu disse, transforme seus medos em oração. O final dessa história é que quando eles de fato se encontram, Esaú abraça o seu irmão. E aquilo que seria talvez uma tragédia, mais uma tragédia, Caim matou Abel, e mais uma tragédia na Bíblia que poderia ter sido registrada de Esaú matando Jacó, eu quero dizer a você, a oração transformou toda essa realidade em uma bênção e reconciliação. Creia no que Deus pode fazer através da oração. Agora, que tipo de oração é uma oração que Deus atende? Eu quero falar de algumas lições. Hoje pela manhã eu falei da primeira lição, porque o versículo 9 diz assim, quando Jacó orou, ele fala, Deus de meu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor. E eu disse hoje pela manhã que a oração que Deus atende é uma oração que reconhece a pessoalidade de Deus. Deus é um Deus pessoal.
Se você olhar para Deus como um Deus distante, a mesma distância com que você vê Deus, vai ser a distância da sua oração. Você não vai querer falar com Deus. Então eu quero dizer que Deus, o nosso Deus, é o Deus que ouve, fala, Ele está disponível para estar com você. Eu falei tudo isso pela manhã, depois você, se não estava aqui, pode assistir. Mas deixa eu só dar mais uma ilustração. Em um momento lá na praia, eu estava com a Ellen, né? E nós estávamos num lugar em que dava pé para ela. Só que o tempo todo, quando vinha uma onda um pouquinho mais alta, ela se agarrava na minha perna. E aí não, mas essa aí é fraquinha. E ela tão desesperada muitas vezes. Aí eu fiz um exercício, eu me abaixei na altura dela. E quando eu me abaixei na altura dela, eu disse, menina, a onda que para mim era baixinha, para ela era um tsunami. Eu digo, Só que é interessante, porque enquanto isso estava acontecendo, eu estava pensando, assim acontece conosco e com Deus. Existem circunstâncias da vida que no nosso nível, na nossa altura, a gente está vendo como um tsunami. Mas o nosso Deus é tão poderoso que para Ele não é nada. Hoje pela manhã eu mostrei como Deus estava do lado de Abraão nas circunstâncias difíceis. Eu mostrei como Deus estava do lado quando não tinha nada para Isaac comer. Da mesma forma que quando vinha uma onda que para ela era perigosa, eu estava do lado dela. O nosso Deus é um Deus pessoal que está o tempo todo do nosso lado. Você pode orar, você pode buscar socorro em Deus. A oração que Deus atende é uma oração que reconhece que Deus é um Deus pessoal. Mas em segundo lugar, e aí eu começo a mensagem dessa noite, que tipo de oração é a oração que Deus atende? O versículo 9, a segunda parte diz assim da oração quando Jacó estava orando: ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Tem muita oração que a gente faz que Deus não responde. Por quê? E eu digo a você, a oração que Deus atende é a oração que está alinhada à sua vontade. A oração que está alinhada à vontade de Deus. Jacó, ele ora alinhado à vontade revelada de Deus. Olha o que diz o capítulo 31, versículo 3. Olha o que diz o capítulo 31, versículo 3. Diz assim, Gênesis: Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Agora, olha o que acontece no versículo 2. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, seu sogro, como anteriormente. E o versículo 3 diz: e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para sua parentela, e eu estarei com você. Quem foi que disse para Jacó voltar para a casa dele? Quem foi? Deus. Jacó, ele está voltando, ele está tomando a direção na sua vida, baseado em um direcionamento claro de Deus. E quando ele se vê no momento de desespero, quando ele se vê no momento em que ele está quase prestes a ser morto pelo seu próprio irmão, ele diz: Deus, eu estou voltando, baseado no que o Senhor me disse. E nessa oração, Deus responde por quê? Porque era a vontade de Deus que Jacó voltasse. Deus muda a situação, porque aquela oração estava sendo feita baseada na vontade de Deus. E isso é tão maravilhoso, irmãos, porque quando eu viajo, eu já contei aos irmãos que viajar de avião é sempre uma tranquilidade, né? E eu vou fazer uma história aqui, irmãos. Eu não sei quantos conhecem Ariano Suassuna. Abre parênteses, aí é uma brincadeira, tá? Ariano Suassuna é um cara extremamente inteligente, intelectual, ele nasceu na Paraíba, mas morava em Pernambuco, já morreu.
um homem muito culto, mas ele conta uma história que diz assim, olha, sempre tem gente que quer mandar na vida da gente, né? E ele já era idoso, ele dizia, descobriram que eu ia para Salvador e ia de ônibus. E de repente, alguém foi lá na minha casa, fiquei sabendo que você vai de ônibus, vou. E por que não vai de avião? Porque eu não gosto, eu tenho medo. Aí o rapaz disse, mas olha, você já pensou de ônibus? Já pensou, você está de ônibus e tem um buraco, e o ônibus cai no buraco, morre todo mundo. Ele disse, no ônibus pode ter um buraco, o avião é pior, que o buraco acompanha o tempo todinho a gente. Então, essa é mais ou menos assim. Só que sabe o que é interessante comigo? Eu vou pregar num lugar, tenho que andar de avião. Aí quando Deus me dá a mensagem do que eu vou pregar, quando Deus me dá a mensagem, eu digo, pode acontecer todo tipo de pane. Porque se eu já tenho a mensagem é porque Deus já disse que eu vou falar lá do outro lado. Agora, quando Ele não dá a mensagem antes, aí é tenso. Eu vou todinho orando e lendo a Bíblia. Aí no voo Deus me dá a mensagem. Presta atenção. Tem oração que Deus não responde porque ela não está alinhada à vontade de Deus para a sua vida. Ele não vai responder. Deus não tem compromisso com orações que não estão alinhadas à sua vontade soberana. Pelo contrário, Ele tem compromisso com aquelas orações que são feitas alinhadas à sua vontade soberana. Não adianta seguir o caminho contrário à vontade de Deus e esperar a bênção, o favor e a resposta de Deus para a nossa vida. Quando Jacó ora, ele está dizendo, Deus, eu poderia estar lá, onde eu estava, ou ir para outro lugar mais seguro, mas foi o Senhor que mandou eu voltar. E agora, o cenário que eu estou vendo à minha frente é um cenário de morte. Não é somente o meu irmão que está vindo me matar, são 400 pessoas, 400 homens. Vai matar a mim, toda a minha família. A quantidade de homens que estava voltando, vindo em direção de Jacó, era muito maior que a família dele. E ele ora. Muitas vezes é esse cenário que você está tendo na sua vida. E você olha e diz, o que eu estou vendo é uma cena de morte. Mas se você orar, alinhado à palavra de Deus, eu estou dizendo baseado na palavra de Deus, Deus vai mudar a sua sorte. Amém, irmãos? A mesma coisa aconteceu com o profeta Eliseu. O exército da Síria veio para matar. E aí o moço, o discípulo dele olhou, olha, tem um exército aí para nos matar. E Eliseu orou mais uma vez e disse, Deus, abre os olhos para que ele possa ver. E ele viu que o exército de Deus era muito, mas muito mais numeroso. A oração nos faz ver a realidade de Deus cuidando de nós. Agora, por que algumas orações não são respondidas? Porque elas são feitas no sentido contrário à vontade de Deus. Porque muitas vezes nossa oração não está de acordo com a vontade de Deus. Então é preciso orar baseado na revelação, naquilo que Deus nos mostra, naquilo que está na sua palavra. Isso nos dá, então, a necessidade de conhecermos mais e mais a palavra de Deus. Porque é conhecendo a Bíblia, as Escrituras, que a gente vai começar a entender a vontade de Deus para a humanidade e principalmente para nós. E aí a gente vai orar baseado no que Deus disse para nós. Quanto mais conhecemos a vontade de Deus, mais seremos atendidos em nossas orações. Agora, olha a sua Bíblia em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Enquanto você está abrindo a Bíblia, deixa eu destacar. É por isso, irmãos, que no meu caderno de oração, para cada motivo de oração que eu oro, tem um texto bíblico que é a base para aquela oração. Quando eu oro, Senhor, manda mais pessoas para a igreja, eu estou orando baseado, eu querendo alcançar pessoas, porque no Salmo capítulo 2, versículo 8 diz assim, pede-me e eu te darei as nações.
Se Deus está mandando eu pedir, o que é que eu tenho que fazer? Pedir. Então, eu quero ser um grande pedinte diante de Deus. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo o quê? O que é que está dizendo aí? Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Esta é a confiança. Então, devemos orar para orar. Ore assim: Senhor, pelo que o Senhor quer que eu ore. Senhor, há um desejo no meu coração de orar por isto, por um motivo específico. Existe uma base bíblica que me autorize a fazer essa oração? À medida que você vai fazendo isso, você vai começar a orar alinhado à vontade de Deus e você vai experimentar orações respondidas. Amém, irmãos? Terceiro lugar, a oração que Deus atende é aquela que reconhece a nossa indignidade e reconhece também o favor de Deus. Olha o que diz o versículo 10, voltando para Gênesis capítulo 32, porque nós estamos aprendendo com a oração de Jacó. Depois de Jacó falar: Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Versículo 10 diz: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Jacó, ele ora a Deus, ele não ora de maneira arrogante, não. Eu pergunto a você que é pai, que é mãe, seu filho precisa de um tênis, e ele chega para você e diz assim: pai, mãe, eu preciso de um tênis, o meu está furado, o meu está todo rasgado, já está velho. Você tendo condições, vendo a realidade do seu filho, você compra ou não compra um sapato para o seu filho? Sim ou não? Sim, você tendo condições, compra. Agora, se seu filho chega: eu quero, vá lá e compre agora um tênis novo para mim. Eu determino que você vai comprar. Você vai lá com a maior alegria comprar, não vai ou não vai? E por que a gente quer fazer isso com Deus? Não. Primeira palavra determino não tem nem na Bíblia, viu? Se você achar, me mostra. E até em grego eu nunca achei. A gente não manda não, gente. Jacó diz assim: olha, Deus, eu sou indigno de todas as tuas misericórdias. Eu sou indigno de todas as bênçãos e os favores do Senhor para comigo. Eu sou indigno. E aí ele reconhece o favor de Deus. Lendo esse texto, eu até coloquei aqui, ó, essa parte da oração de Jacó revela dois perigos que corremos, que são irmãos gêmeos. Qual? O perigo do orgulho e o perigo da ingratidão. Jacó, ele fala assim: Deus, eu vim só com um pedaço de pau, só com um cajado. Agora ele está voltando com filhos, esposas, família, ele está voltando com recursos, bens, muito recurso. E ele está dizendo: tudo isso foi o Senhor quem deu. O orgulho é a gente achar que nós somos o que nós não somos. Às vezes Deus dá uma capacidade para a gente estudar um pouco mais, a gente consegue um diploma, a gente já se acha a tampa de cruche, como diz lá em Pernambuco. Quem é desse século sabe nem o que é cruche. Era um refrigerante antigo que vinha até os pedaços da laranja no fundo. A gente não sabe se é os pedaços da laranja ou se era um monte de química que ia lá no fundo. Olha, que refrigerante, era um sabor indescritível, né?
Mas era tão raro o crush que a gente diz assim, o cara se acha a tampa de crush. A última bolacha do pacote, né? A bala que matou Kennedy. E como dizia meu pastor, 32 de fevereiro. Nem existe uma pessoa dessa. Antes a minha professora até dizia a nota de R$2, porque não existia, mas agora existe. O cara se sente a nota de R$3. Irmãos, a oração que Deus atende, ela começa com a nossa indignidade diante de Deus. Não se apresente diante de Deus com orgulho. E aí tem uma outra face disso, que é a ingratidão. É quando nós não reconhecemos o que Deus tem nos dado. Ele ouve a oração, Ele nos abençoa com uma casa, com um emprego, com uma família, e a gente só reclama. E a gente acha que foi a nossa capacidade que conquistou. Eu estou afirmando, a oração que Deus atende é a oração daqueles que são gratos. A oração daqueles que são quebrantados diante de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 3. A orientação do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo, além do que convém. Eu gosto muito do texto de Isaías 41. Depois de você ler lá, tem muitas coisas boas naquele texto. E um dos versículos, quando Deus fala com o povo de Israel, ele diz assim: e tu, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Deus falando com o seu povo. E muitas vezes na minha oração eu faço: Senhor, eu não passo de um vermezinho. Um grão de poeira nessa terra. Mas tem misericórdia de mim. Como tem sido feita a sua oração? Jesus, ele ensina esse princípio em Lucas capítulo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 18. Do versículo 9 em diante, Jesus fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Olha o que diz a Bíblia. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ele disse: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Essa é aquela oração que não passa do teto, porque não saiu nem dele, era de si para si mesmo. Que tipo de oração, né? Não sai nem do corpo dele. E ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele fala de todo mundo, ainda fala do outro que está orando do lado dele. Versículo 12. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, que o judeu considerava como pecador, estando de pé, longe, batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês, Jesus falando, que este que orou assim, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta, todo aquele que se exalta, será o quê? Humilhado. Mas o que se humilha, será o quê, irmãos? Essa é a lógica do reino de Deus. Para pensar como têm sido feitas as suas orações. Oração, e eu vou dizer uma coisa, não orar também às vezes é orgulho. Não orar revela orgulho. Eu já sei fazer isso. E você está dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor. Ainda, Tiago capítulo 4. Olha o que diz Tiago capítulo 4, versículo 6. Dizendo de Deus o seguinte: Ele, Deus, dá cada vez mais graça. Por isso diz:
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Tiago ainda sugere: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pare para pensar, com sinceridade. Quando foi a última vez que você orou se humilhando? Só chorando diante de Deus, admitindo que você é finito. Eu falei daquela senhora que eu evangelizei, e ela é professora de tanatologia, ensina na área médica o povo a lidar com a morte, e ela diz: olha, eu trabalho com as pessoas, e eu digo: olha, as pessoas não compreendem que a vida é finita, limitada. Só aqui. Aí eu disse: só que tem algo mais, mas aqui de fato é limitado. E precisamos reconhecer isso na nossa oração. Você é limitado aqui na terra no tempo, você é limitado para cuidar da sua família, no seu trabalho, para trazer todos os recursos que a sua família necessita. Todos nós somos limitados e precisamos de Deus. Então precisamos nos humilhar. Deixar de orar pedindo o favor de Deus, muitas vezes pode demonstrar uma faísca de orgulho. Quando um pastor não ora, não se humilha antes de chegar aqui, ele está dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor, porque eu sei ler a Bíblia e separar uns pontos. Mas nós precisamos de Deus para tudo. Temos um princípio de sair da nossa casa no carro, a gente ora: Deus, estamos saindo de casa e precisamos do teu favor, da tua proteção. Você sabe dirigir, mas você não sabe o que vai acontecer no trânsito. Você precisa da poderosa e soberana mão do Senhor te protegendo. Humilhe-se diante de Deus e diga a Ele que você precisa dEle. Você sabe o que fazer no seu trabalho. Você já estudou, você já se preparou, mas você não sabe o que vai enfrentar no seu trabalho. Humilhe-se diante de Deus, dizendo: Deus, eu vou fazer hoje, está aqui o cronograma de todo o meu trabalho, eu vou fazer tudo o que eu sei fazer, mas se o Senhor não estiver comigo, eu não vou fazer nada. Então humilhe-se diante de Deus. Quarta e última lição: a oração que Deus atende é aquela que apresenta especificamente as nossas petições. Eu estou dizendo a você: para de orar genericamente. Senhor, abençoa a minha família. Você pode orar isso? Pode. Abençoa. Agora como? Aí pega: abençoa Milane, eu vou orar pela minha família. Deus, abençoa Milane nessa área, nisso que ela precisa, nisso que ela está esperando. O versículo 11 de Gênesis 32, na oração de Jacó, ele diz assim: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Jacó não diz: Senhor, me abençoa. Se o que estava angustiando o coração dele era o irmão dele que estava vindo matar ele e a família, é isso que ele está apresentando a Deus. As orações que são atendidas são orações que são apresentadas especificamente. Eu oro pela Milane, tem lá o que eu tenho que orar. Eu oro pela Alice, eu vou apresentar. Eu oro pela Ellen, tem a lista do que eu tenho que orar. Ore especificamente pela sua família. Ore especificamente o que está acontecendo no seu trabalho, na sua casa, na sua rua. Apresente isso diante de Deus. Jesus, ele mostra isso como uma realidade. Vem um cego para perto de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E Jesus ainda pergunta: o que queres que eu te faça?
Um cego vai até Jesus, o que é que ele quer? Mas Jesus quer ouvir com a nossa própria voz a verbalização daquilo que nós precisamos de Deus. Sabe por quê? Porque quando acontecer, a gente vai reconhecer que foi Deus que resolveu o nosso problema. Jacó expõe o seu temor especificamente e apela pela promessa de Deus, pela promessa específica de Deus. E aí eu gosto disso, porque eu chamo isso de oração argumentativa. Aí Deus gosta dessa oração, porque está na Bíblia, está autorizada. Sabe o que é a oração argumentativa? É quando você ora o que a Bíblia mostra que Deus falou. Aqui, Jacó, no versículo 11, ele diz assim: livra-me das mãos dos meus irmãos. E o versículo 12: pois tu dissestes, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. O que é que Jacó utiliza como argumento? O que Deus falou. Concorda comigo? Sim ou não? Ele pega o que Deus falou e diz: o Senhor disse isso. Será que isso é real nas Escrituras? Olha na sua Bíblia aí, Neemias capítulo 1 agora. Neemias capítulo 1. Neemias recebe a notícia que o povo de Deus estava padecendo, Jerusalém estava destruída, muros quebrados, portas queimadas. Olha o versículo 4. Quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando, orando diante do Deus dos céus. O que é isso? Ele está se humilhando diante de Deus. Aí o versículo 5 diz assim: então eu disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a sua aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, guardam os teus mandamentos, e guarda os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes aí são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu poder, grande poder, e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Quando Neemias fala assim, lembra do que o Senhor escreveu, o Senhor falou para Moisés? O Senhor disse que se nós virarmos as costas para o Senhor nos espalhará. E aconteceu. E aí ele completa: mas o Senhor disse que se a gente se humilhar, o Senhor vai nos reunir de novo. Ele está usando o argumento do que Deus prometeu. Então, devemos orar especificamente, devemos orar e apelar às promessas de Deus, devemos apresentar diante de Deus os nossos medos. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor diz, volta aí para o versículo 6. Portanto, olha o que diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Versículo 7. Lancem sobre Ele. O que é que está dizendo aí? Todas as suas, porque Ele
cuida de vocês. Vamos ler de novo? Eu pensei que não estava ali. Vamos lá? Lance, não, versículo 7. Pode lá? Juntos. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então eu estou dizendo que a oração que Deus atende é aquela que você vai falar especificamente. Deus, eu estou sentindo medo agora. Deus, eu estou sentindo raiva por causa disso, disso, disso. Deus, eu estou sentindo orgulho. E eu quero pedir que o Senhor tire isso do meu coração. Deus, eu estou sentindo inveja. Deus, eu estou... Apresente a Deus o que você está sentindo. Devemos confiar que Deus pode, diante de tudo que nós vemos, restaurar relacionamentos quebrados. 20 anos, Jacó e Esaú sem se falar, e Esaú querendo matar o irmão. E tem muitos parentes que estão há 20, 30, 40 anos. Agora olha o que diz Gênesis capítulo 33. Quando Jacó ergueu os olhos, viu Esaú, versículo 1, e se aproximava. Versículo 4. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Eu acho que aqueles 400 homens não entenderam nada. Vamos ali que eu tenho um cabo para a gente resolver uma parada. Vamos matar. E eles foram lá, estavam todos preparados para fazer isso. Quando chegou lá, viu um cabo chorando, beijando o irmão. Mas sabe o que aconteceu? Deus atendeu uma oração que foi feita para ele da forma correta. Devemos confiar que Deus pode restaurar relacionamentos quebrados. Devemos confiar que Deus pode mudar realidades aparentemente impossíveis. É aparentemente porque aos olhos de Jacó e aos nossos olhos, muitas realidades podem ser impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível. Amém, irmãos? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que deseja dizer a Deus nessa noite assim: Senhor, eu quero ter uma vida mais intensa de oração. Eu quero reconhecer que Tu és um Deus pessoal, está perto de mim. Eu quero buscar o Senhor mais em oração. Eu quero ler mais a Bíblia porque eu quero conhecer a Tua vontade. Como o Senhor quer que eu ore. Eu quero aprender mais sobre isso. Eu quero me humilhar diante do Senhor nas minhas orações. Eu quero também apresentar especificamente ao Senhor cada oração, cada motivo. Se você quer dizer isso para Jesus nessa noite, fica de pé, eu quero orar por você. Mas talvez o que você quer dizer para Jesus é assim: Senhor, eu preciso que o Senhor restaure relacionamentos quebrados. Sejam relacionamentos familiares, relacionamento entre amigos, entre irmãos da igreja. Talvez quando um entra por aqui, o outro sai por ali porque não quer falar. Mas você quer dizer: Jesus, eu preciso restaurar os meus relacionamentos nessa noite. Se você deseja dizer isso para o Senhor, fica de pé. Eu quero restaurar relacionamentos. Eu quero pedir milagres, que o Senhor mude realidades. Eu vou apresentar as minhas orações especificamente diante do Senhor. Pai, nessa noite, nós estamos diante do Senhor na certeza de que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. A gente coloca tantas barreiras, muitos têm medo de falar com o Senhor, muitos não sabem como fazer isso, mas o Senhor nos convida para um relacionamento íntimo, pessoal, e o Senhor Jesus está perto de nós para fazer essa proximidade. Eu te peço, muda, Senhor, a vida de oração daqueles que estão dizendo nessa noite: eu quero orar mais. Eu quero que esse ano seja um ano de maior relacionamento com o Senhor através da oração. Eu quero falar com o Senhor e quero te ouvir nas orações. Mas também, Senhor, há vidas que estão de pé, pedindo que haja um milagre do Senhor. Da mesma forma que o relacionamento de Jacó e Esaú foi restaurado,
Que o Senhor restaure relacionamentos familiares nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor restaure relacionamento entre irmãos na igreja, entre vizinhos, amigos, parentes. E se há alguém, ó Deus, que está diante de uma realidade que para ele é aparentemente impossível, que o Senhor também traga a mudança dessa circunstância e o milagre que só o Senhor possa fazer. Mas que nós possamos orar com o Senhor, um Deus que é pessoal. Possamos nos humilhar mais e mais diante do Senhor. Possamos orar cada dia mais alinhado à Tua palavra. E possamos, ó Deus, a cada dia mais reconhecer a Tua vontade soberana sobre as nossas vidas e apresentar detalhadamente aquilo que nos angustia. Essa é a nossa oração, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos de pé e vamos encerrar esse culto louvando o nosso Deus. Preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará
Sim, Deus, esse é o nosso desejo. Que possamos a cada dia mais depender do Senhor através das nossas orações, sabendo que nós estamos seguros na Tua mão poderosa. Ah, Deus, quantas circunstâncias parecem, ó Deus, que vão afundar a nossa vida, mas nós confiamos na promessa do Senhor. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela Tua mão direita e te digo: não temas, pois eu te ajudo. É baseado na Tua palavra, em quem Tu és, que nós caminhamos seguro. E nessa noite nós ainda pedimos, ó Deus, pela vida da Elisandra, a filha da nossa irmã Fátima, que pede oração pela sua recuperação, pela sua saúde, que o Senhor traga a cura e o restabelecimento da sua vida. Pedimos também pela vida da irmã Iedes, ó Deus, a irmã Aurora pede oração pela sua cunhada, nossa irmã Iedes, que o Senhor ajude, ó Deus, traga também a recuperação à sua saúde pelo poder do Teu Espírito. E agora que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre a igreja do Senhor, espalhada sobre a terra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diz: como é bom adorar o Senhor com você. E convida ele para ir no seu PGM essa semana. Agora abraça quem está na sua frente e também quem está atrás. Não abraça só quem está do lado, não. Que Deus abençoe os irmãos e uma ótima semana na presença do Senhor.